Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição da série de programas aqui no Facebook, à Conversa sobre Comunicação. O meu nome é Norberto Amaral, eu sou consultor e sou formador em comunicação, em falar em público, por exemplo, e ajudo empresas, ajudo pessoas, privados, a saber falar em público, a saber transmitir as suas mensagens perante outras pessoas. Esta é uma série de entrevistas, aliás, mais de conversas informais com pessoas reconhecidas que têm muito trabalho na área de comunicação. E hoje temos aqui connosco a Vera Margarida Cunha. Bem-vinda, Vera. Boa noite. Olá, boa noite, Norberto. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda. Espero Obrigada. que gostes desta nossa experiência de hoje. Vamos estar aqui cerca de 45 minutos à conversa, de uma forma, como eu disse, muito informal, mas, ok, não extremamente informal, não é? Só aquele informalzinho ali mesmo no limite. E vamos falar sobre comunicação nas suas várias áreas. Tu és uma pessoa com imensa experiência. Aliás, deixa-me explicar assim muito por alto como é que nós apresentamos a Vera. A Vera é formadora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e do Fundão. Ela é, nas suas próprias palavras, e deixa aqui a ver para ver se eu não esqueço nada disto, que é designer de comunicação e caçadora de histórias e decorações. Já lá vamos. A Vera, eu conheço já há alguns anos, desde, creio, 2013 ou 2014, que nós fizemos um Ignite juntos aqui em Aveiro. Vieste fazer uma apresentação no Ignite, conhecemos aí, mas desde então nós conhecemos muito mais através dos Toastmasters, onde a Vera já foi Division Director, como eu também já fui, e também tem toda esta vivência desta família Toastmasters que é absolutamente incrível. Vera, vamos a isso? Estou preparada, acho eu. Mesmo? Estás mesmo? Acho eu. Muito bem. Eu diria que nós, na verdade, nunca estamos preparados e ao mesmo tempo achamos que sim, mas lá está. Eu também tenho exatamente essa sensação, que estou preparado, mas depois vamos a ver e... Olha, Vera, vamos começar precisamente por esta tua função na Escola de Hotelaria e Turismo. Queria que me explicasses um pouco mais. Deixa-me só fazer um pequeno enquadramento. Portanto, a Vera, por aquilo que eu vejo, eu já tive a oportunidade também de ver e de testemunhar em pessoa, dá formação a jovens que estão a ser formados para serem bons profissionais na área do turismo, e esta formação que ela dá é principalmente na área das soft skills, comunicação, soft skills, a forma como se comunicam com outras pessoas, como basicamente desenham serviços e criam boas experiências para os seus clientes. Vera, é isto? Explica-nos mais ou menos, aliás, com um pouco mais de detalhe exatamente o que é que tu fazes lá. É mais ou menos isso. Eu estou muito relacionada com as disciplinas da área relacional, das soft skills, sim, mas talvez não tanto na comunicação, ou pelo menos não na comunicação enquanto competência única. Isso. Mas estou muito ligada à área da comunicação enquanto ferramenta relacional por excelência. Eu dou disciplinas ligadas à liderança, ao recrutamento, às relações interpessoais e, portanto, embora eu não trabalhe especificamente a competência da comunicação na escola, eu trabalho a comunicação como ferramenta transversal, que lhes é muito importante para que depois eles possam ser bons profissionais e bons gestores de equipas, que é essencial hoje em dia, não é? A comunicação como competência-chave. E o que eu trabalho muito com eles é isso. Mais a parte... comunicação não é comunicação de ir para palco falar, partilhar, fazer apresentações, mas sim uma comunicação mais interpessoal e tanto com outros colegas como também com os clientes, não é? Exatamente, sim, sem dúvida. Embora, claro, quando tu trabalhas a comunicação na tua vida para lá desta formação que dou na escola, inevitavelmente eu acabo sempre por trabalhar um pouco a comunicação com eles e isso está incutido no sangue, digamos assim, e acabo por, claro, trabalhar também essa competência. Mas sempre numa forma secundária, não é a principal área que eu trabalho na escola. Exatamente. E diz-me uma coisa, isto, quando tu estás com estes formandos, já agora, que idade mais ou menos é que eles têm? Eu tenho formandos dos 15 aos 50, mas em média eles têm 20 anos, 20, 21, por aqui. 20, 21. E tu notas que eles precisam mesmo dessa ajuda para conseguir criar boas experiências de serviços, criar boas relações com os seus clientes? Eu noto que sim, mas eu acho que isso é transversal. Eu conheço bem esta população, por razões óbvias, mas eu creio que isso é transversal. Todos nós precisamos desenvolver essas competências porque elas são essenciais na nossa vida relacional. Aqui, neste caso, nós estamos a trabalhar de uma área que é uma área em que o serviço e a relação que tu estabeleces com o cliente é essencial e cada vez mais é isso que se procura hoje em dia.
E, portanto, aquilo que eu percebo é que qualquer profissional da área do turismo, da área da hotelaria, tem que ter essa competência relacional. Hoje fala-se muito do serviço empático também. E um serviço empático é um serviço que é construído no momento com a avaliação da pessoa que está à nossa frente, sabendo reagir para quem está do outro lado, tendo um tipo de comunicação adequada, porque não há uma única forma de comunicar, como nós sabemos, e, portanto, sim, eu creio que eles precisam muito desenvolver essa competência, até porque profissionalmente ela é cada vez mais desejável e requerida. E depois estes jovens, eles quando saem para o mundo do trabalho, ao fim de quê? 2 anos de estudos, mais? Em média, os nossos cursos têm 1 ano e meio. 1 ano e meio, ok. São cursos de especialização tecnológica, têm 1 ano e meio e mais 3 meses de estágio. E quando eles saem para o mercado de trabalho, estão preparadíssimos para trabalhar com convicção e conhecimento e capacidade de crescerem nesta profissão. É isso que nós sentimos, até porque temos inúmeros exemplos que provam exatamente isso. Por acaso é engraçado, eu, por exemplo, tenho, porque às vezes vou passear contigo pelo Porto, Coimbra, Lisboa, seja o que for, e há sempre um lugar onde tu conheces alguém que foi teu aluno. Depois, obviamente, é espetacular, porque, pronto, não vou dizer agora porquê, mas a malta deve imaginar, não é? É fácil obter freebies, é ótimo. Agora, aqui a questão depois quando eles chegam ao mundo do trabalho, e trabalham em hotéis, imagino paquetes de luxo, vão para as Maldivas ou para Bali ou sei lá, imagino que devem ter o mundo aos seus pés, basicamente, não é? Eles conseguem facilmente chegar a qualquer sítio. Sim, respondendo à tua pergunta diretamente e de uma forma direta, sim, eles conseguem chegar a qualquer sítio. Eu costumo dizer-lhes às vezes assim, tão de brincadeira, que tenho até inveja deles, porque eles têm uma ferramenta de trabalho que lhes permite trabalhar em qualquer lugar do mundo e criarem uma carreira em qualquer lugar do mundo. E isso eles fazem de uma forma muito comum e muito recorrente. É muito interessante percebermos isso. E essa capacidade que eles têm de conhecer o mundo, depois também é muito interessante para eles desenvolverem competências relacionais e competências empáticas. Ou seja, embora nós saibamos que trabalhar em Portugal é importantíssimo, que nós precisamos dos profissionais todos aqui para trabalhar no turismo em Portugal, também não deixa de ser muito interessante para a maior parte dos jovens ter uma experiência internacional. E essa experiência internacional porque é um curso condensado de relações humanas e de cultura e, portanto, muitos deles procuram exatamente isso. Uma experiência internacional porque lhes enriquece o currículo, mas mais do que isso eu creio, e passo-lhes esta mensagem muitas vezes, que lhes enriquece a vida, porque não há nada como ter uma experiência de trabalho lá fora e conhecer outras culturas e colocar-nos à prova e aprender outras formas de ser e estar, que depois lhes vão ser muito vantajosas quando eles regressam, e muitos deles sim procuram experiências internacionais. E depois dessas experiências e depois de ter estado contigo, lá está, a dar essas formações, uma das coisas, aliás, 2 das coisas que tu me tinhas falado quando nós temos aqui a preparar a nossa conversa foi que eles vão poder ser líderes, poder ser gestores de equipas, quando voltam para Portugal ou não, ou quando, sei lá, se estiverem num hotel ou outro sítio qualquer e começam a gerir já começam a liderar. Isto é uma coisa que sai mais naturalmente depois de eles terem essas competências, imagino. Sim, a verdade é que a liderança é uma competência, sim. Eu acho que a liderança não é uma competência, são muitas competências. São muitas, é um chapéu de competências. Sim, mas vamos chamar de competência, exatamente. A liderança é uma competência que requer muita maturidade e muita experiência relacional. E, portanto, eu creio que eles e todos os profissionais na área da hotelaria têm um potencial de crescimento incrível. É muito fácil de encontrar as pessoas que cresceram na carreira em 5, 6 anos e atingiram o topo da carreira, se forem realmente bons e se comprometerem com aquilo que estão a fazer. Isso, ao contrário, se calhar, de outras áreas na hotelaria, é muito comum e acontece regularmente. Agora, também tenho a certeza que a experiência que eles têm, a experiência de vida, a experiência de trabalhar em equipas, de serem geridos, de estarem noutros sítios do mundo e neste mundo também terem várias experiências profissionais neste mundo que era Portugal, e várias experiências profissionais em muitos estabelecimentos diferentes, isso dá-lhes uma característica e uma competência que eles não vão adquirir só na escola, obviamente, que é a experiência de vida e capacidade de se relacionarem com as pessoas. E, portanto, claro que nós os preparamos para eles virem a exercer cargos de liderança, mas depois eles precisam dessa experiência no terreno para poderem efetivamente estarem preparados para isso, ou pelo menos mais preparados. É engraçado, tu disseste uma palavra que para mim é chave, que é a maturidade, a capacidade de facto pegar em todas as coisas que se aprendeu, todas as suas experiências e tomar boas decisões, ter a calma necessária em alguns casos, não é? E conseguir de facto, com a cabeça fria, às vezes tomar, lá está, decidir, liderar, gerir, seja o que for, conseguir fazer as coisas que de facto devem ser feitas da forma certa, não é?
Olha, antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa que é, temos já várias pessoas aqui connosco a seguir-nos no Facebook, eu ia dizer que é, a todos vocês, se tiverem alguma questão para a Vera, estejam à vontade, coloquem essa questão, eu não consigo responder através daqui do sistema que nós estamos a utilizar, mas estou sempre atento e vejo os vossos comentários, por isso se vocês comentarem a vossa pergunta, eu vou estar atento e se vir que temos aqui uma coisa que encaixa bem na sequência das nossas perguntas à Vera, vou colocar essa questão, por isso estejam à vontade, ok? Vera, mas não faço só isto, e há uma coisa que eu acho que tu fazes que é absolutamente incrível, que é a forma como tu comunicas em público. E agora vamos diretamente para o palco, ok? Vamos passar da sala de aula, vamos passar para o palco. Eu sei que tu adoras palco, certo? Parece mal dizer que sim, mas sim. Mas gosto, fala, não tem mal nenhum, nós estamos aqui para isso, é ou não é? Claro, mas sim, claro, gosto muito de palco. Há algo que eu, quando eu te vejo, e tenho certeza que outras pessoas pensam algo semelhante, é a capacidade que tu tens de verbalizar os pensamentos, e que não são pensamentos que não são óbvios, são alguns que te levam a alguma profundidade. E, acima de tudo, com metáforas, é uma coisa que eu reconheço quase único em ti. Ou seja, eu conheço muito poucas pessoas que conseguem fazer isto. Tu consegues mostrar-nos, partilhar connosco como é que tu fazes, quando tu fazes uma comunicação, quando tu crias uma comunicação, um discurso, por exemplo, uma apresentação, qual é o teu método, qual é o teu processo? Essa é provavelmente a pergunta mais difícil que me podem fazer sobre comunicação. Por isso é já no início, que é para depois ser mais fácil. E não é fácil porquê? Porque talvez eu tenha um método de trabalho que não é nada comum e que é difícil de explicar e que eu às vezes própria não sei muito bem como é que as coisas surgem. Eu sou visual por natureza e eu preciso de uma linha gráfica para trabalhar. Ou uma ideia. Eu dificilmente consigo começar uma apresentação e falo de texto sem ter uma imagem que me guie. E isto não é nada comum e eu escolho muitas vezes primeiro imagens e primeiro uma metáfora à qual eu quero associar a comunicação do que o conteúdo daquilo que vou dizer. E eu acho que a maior parte das pessoas faz exatamente o contrário. Vou-te dar um exemplo, que é um exemplo que aconteceu há pouco tempo e que tem a ver, tu estavas presente lá, uma apresentação que nós fizemos para profissionais da área farmacêutica e eu ia falar sobre a liderança e sobre as dificuldades da liderança. E a verdade é que hoje em dia já toda a gente falou sobre tudo e já há muito pouca coisa nova para dizer. E eu acho que nós, enquanto comunicadores, enquanto pessoas que querem passar uma mensagem para o outro lado, têm que às vezes arranjar uma forma diferente de o fazer. E eu não sabia muito bem como é que havia de fazer isto, eu não sabia muito bem como é que havia de passar a mensagem e depois isto tem um problema às vezes, que é o procrastinar imenso até me surgir a ideia-chave, mas ela surge sempre, eu confio que ela vai surgir sempre ali just in time, e a certa altura eu achei que tinha descoberto qual ia ser a minha fórmula mágica e chamei à comunicação os princípios ativos da liderança, tentando identificar focos infecciosos e qual era o princípio ativo para combater esse foco infeccioso. E foi super interessante, porque, na verdade, eu estava a falar sobre algo que provavelmente aquelas pessoas já ouviram falar imensas vezes, mas quando tu estás a passar uma mensagem, em vez do outro lado as pessoas a reagirem e a começarem a dizer ei meu Deus, há tantos focos infecciosos lá no meu hospital, e não estávamos a falar de nada grave, estávamos a falar efetivamente das dificuldades da liderança e como é que as equipas muitas vezes se colocam em causa e que comportamentos errados devem ter e como é que nós os podemos contrabalançar. E foi super interessante porque, de repente, uma apresentação que podia ser só mais uma, tornou-se numa coisa relativamente diferente. E eu, secretamente, espero que daquelas 40 pessoas que estavam à nossa frente, hoje ainda falem dos focos infecciosos quando vem um comportamento um bocadinho mais interessante a acontecer na equipa. E eu acho que isso é um desafio muito interessante para nós, enquanto comunicadores, deixar alguma coisa que fica na outra pessoa, porque é difícil. E, portanto, às vezes eu tenho esse desafio, em primeiro lugar, que é nunca fazer as coisas muito óbvias, e não é um desafio pessoal, é um método de comunicação, digamos assim. Por outro lado, acho que é algo que nós devemos dar a quem está mesmo a ouvir-nos e quem se disponibilizou a ouvir-nos. Agora, isto muitas vezes sai-me, nem sei muito bem como, eu não consigo, é uma pergunta difícil que tu me fizeste, porque eu não sei muito bem explicar como é que isto acontece. É um processo quase natural para ti, já é uma coisa que já estás habituada e, portanto, é orgânico, não é? Sim, acho que sim. Acho que é um bocadinho isso, ou seja, eu não tenho propriamente um método, mas funciona sempre assim, funciona porque eu sei que tenho que arranjar ou uma imagem, ou uma frase-chave, ou uma piada, ou um volte-face, alguns ali na comunicação,
para passar a mensagem de uma outra forma. Esse é o meu compromisso comigo própria quando preparo uma apresentação. E não só, acho que uma coisa que é engraçada é que tu disseste que és uma pessoa muito visual e eu, atenção, não estou por isso em causa, pelo contrário, eu sei que é exatamente assim que tu pensas quando crias uma apresentação, mas o mais interessante é que tu és visual e ao mesmo tempo tens uma verbalização incrível, porque falas exatamente o que tens a falar sem quaisquer rodeios, vais direto ao assunto, vais sempre utilizar a linguagem rica, vocabulário rico e diverso, muito variado, e depois, sempre com uma intuação certa, e depois nunca se reconhece qualquer tipo de hesitação, nunca se reconhece aquelas bengalas, olha, agora estou a fazer hesitação, bengalas verbais ou não verbais, e algo que, quando aliado, de facto, faz uma grande diferença, não é? É quase como dizes, olha, eu tenho aqui uma imagem bonita também, mas também a moldura à volta desta imagem também é fantástica, é o conteúdo e a forma, tu consegues juntar essas duas coisas. Antes de deixar responder esta pergunta, porque não é uma pergunta, tem aqui um comentário aqui da Isabel, deixa-me aqui ver. Eu tenho que andar aqui um bocadinho para trás, deixa eu ver onde é que ela está. A Isabel Gomes perguntou, diz ela assim, pergunta à professora Vera, qual o maior desafio de comunicação que já teve? Isto sim é uma pergunta para ti. Qual o maior desafio de comunicação que eu já tive? Posso responder primeiro à outra? Não, agora já pus aqui no ecrã, já não pode escapar, já está aqui a ser mostrado. Eu acho que todos os desafios de comunicação são grandes desafios. Eu sei que esta é a resposta politicamente correta, mas eu acho que o maior desafio da comunicação, e se calhar aquele que me surge agora de repente, foi efetivamente eu começar a comunicar. E este é o meu maior desafio da comunicação, e que eu todos os dias ganho mais uma competência, ponho mais uma bandeirinha porque conquistei mais uma capacidade, ou tive mais uma oportunidade, porque eu gosto de partilhar isto, não porque me orgulho particularmente, porque não me orgulho, mas porque eu acho que passa uma mensagem muito importante relativamente à comunicação. Que hoje em dia ninguém acredita nisto, mas eu tenho pessoas que podem comprovar que isto é verdade, eu sempre fui extremamente introvertida, muito tímida e muito insegura relativamente à comunicação. E eu até há alguns anos atrás, e eu posso dizer-vos, por exemplo, fiz a faculdade toda assim, a fugir a 7 pés de algumas aulas em que nós fazíamos apresentações e eu não queria fazer apresentações, porque eu tinha um pânico e uma insegurança incrível em relação a qualquer exposição em público. E depois isso relativamente mudou, e mudou bastante, e ainda bem para mim, porque me sinto muito confortável a fazê-lo agora. Mas eu acho que o grande desafio da comunicação e o maior desafio da comunicação foi exatamente esse. Eu lembro-me da primeira vez que eu trabalhei, ainda por cima uma coisa associada à outra, eu tinha acabado o curso há muito pouco tempo, estava à procura de trabalho, eu nunca soube o que queria ser na vida, mas sabia que não queria ser professora, e a primeira experiência de trabalho que eu tenho é como formadora. E eu lembro-me, até hoje, do pânico que eu estava a sentir naquela porta da sala de formação, com um grupo de pessoas que depois se revelou super interessante, muito diverso, dos 20 aos 80 anos quase, e foi super interessante e super enriquecedor, tanto que eu nunca mais deixei de dar formação na vida, mas esse momento foi um momento muito diferenciador para mim, porque foi o momento em que eu passei de fechar-me completamente para um palco, porque na verdade a sala de aula também é um palco, não é? E eu acho que, respondendo à pergunta, foi esse. E depois todos os outros, não é? Porque depois tu de repente estás a apresentar um evento para 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, estás a apresentar eventos em sítios completamente diferentes, estás a ser moderador em, sei lá, todos eles são desafios. Olha, e diz-me uma coisa, tu ainda sentes algum friozinho no estômago quando sobes ao palco? Sempre, não é? Eu acho que não há ninguém que não sinta, e isto não é falsa modéstia, nem é fingir que afinal somos inseguros também, e tu sabes, e também tens essa experiência, eu acho que não há ninguém que não sinta isso, e sinto isso constantemente, e às vezes até nas situações mais inesperadas, numas que até parecem muito seguras, porque já fizemos isso muitas vezes, mas o friozinho na barriga acontece sempre. Então, Agora, sempre. quando tens alguma experiência, tu sabes que o friozinho na barriga acontece e não vai deixar de acontecer, mas tu tens a capacidade de seguir em frente e vais, independentemente do friozinho na barriga. Olha, por acaso é engraçado, eu fiz a pergunta e estava eu próprio a pensar como é que eu responderia, e é engraçado porque a maior parte das vezes eu não sinto esse frio no estômago, mas de vez em quando sinto. Por exemplo, daqui a 2 dias eu vou vou fazer um pequeno discurso de 2 minutos, vou ter que ainda acabar de o preparar, perante umas centena e meia de pessoas, mais ou menos, online, e depois disso vai haver uma votação, e eu posso ou não ser eleito em função disso. Pode correr bem, pode não correr bem. E o mais engraçado é que
eu acho que este é o único exemplo nos últimos tempos em que eu estou de facto nervoso. Literalmente, eu sei que vou para lá com o coração aos pulos e que vou sentir aqui as têmporas, aqui, eu vou ouvir o meu coração, e que na maior parte das vezes, seja online, seja offline, eu realmente não costumo ficar. Eu acho que provavelmente não é propriamente o facto de ir falar, mas propriamente o facto de ser, ao ter algo para dizer, ter aquela consciência que se eu errar em alguma coisa, ou se alguém for muito melhor do que eu não vou ser eleito, e portanto o efeito daquela conversa, daquela talk, é aí sim, isso é que me pode pôr nervoso. Mas em si, eu estou a tentar lembrar, na última vez foi precisamente também há 4 anos que eu tive de fazer um discurso destes 2 minutos e nesse caso fui eleito, mas dói. Aí foi um nervoso que me revirou completamente. E felizmente eu já consigo controlar isso, porque eu já consigo subir a um palco sem ter noção, ou sem querer ter a noção das consequências negativas, porque se nós de facto formos pegados muito a essas consequências, acabamos por paralisar, acabamos nós por chegar lá super nervosos. Claro que depois há sempre o nervosismo no início, mas acaba por não ser muito. Mas eu consegui dominar isso, agora espero dominar estes outros discursos curtinhos em que praticamente abrimos a boca, dizemos uma ou duas frases e termina logo. Parece que estamos ali, aliás, estamos mesmo a ser temporizados ali ao segundo. E é esse tipo de pressão que eu não consigo aguentar lá muito bem. Mas pronto, é a vida, não é? E é uma coisa que nós fazemos muito nos Toastmasters. Olha, deixa-me aqui ver mais aqui uma pergunta. Aqui a Isabel deu mais um comentário a dizer combater os medos, e agora temos aqui a Maria Manuela Marques, peço desculpa, que diz: não me parece nada de ter sido introvertida. Bravo, o trabalho e o empenho levam à antítese. Espetacular. E ainda mais a Maria Manuela ouviu-te na sábado passado também fazeres um discurso. Foi, mas é verdade. E eu durante anos não revelava isto, ou seja, claro que isto, revelares uma insegurança requer já alguma segurança, não é? Portanto, parece paradoxal, mas é mesmo isso. Mas é, claro. E não foi nada que eu revelasse durante anos e anos, mas agora, claro, sinto alguma segurança a fazê-lo, porque também já estou um bocadinho mais segura a comunicar, mas eu sofri muito com isso. E a palavra sofri pode ser um bocadinho... É verdade, e inevitavelmente é verdade, mas também não quero dar este caráter negativo à coisa, mas sofri principalmente por uma questão, é que esta insegurança na comunicação é um handicap que tu tens em tudo o que tu fazes na vida, e portanto, sim, quando tu podes desenvolver essa competência e essa confiança, isso também passa a ser algo que te eleva e te potencia em tudo o que tu fazes na tua vida, e portanto, quando eu falo de sofrimento... É um ponto mesmo interessante de debater, porque... Lá está, nós viemos do nosso passado, eu próprio também não, houve momentos em que me sentia à vontade, talvez com excessivo à vontade, e depois as coisas não correram bem, e são experiências diferentes, mas ao mesmo tempo também temos muitas coisas em comum. Agora estamos os dois bastante mais à vontade em palco, e até interagimos e levamos aquilo mais na desportiva. Mas é interessante como é que a maior parte das pessoas sente este receio incrível de subir ao palco. Nós não combinámos de falar sobre isto, mas acho que é um tema interessante que nós falamos aqui um pouco, que é, tu tens alguma ideia para ti, particularmente, tens alguma ideia, alguma razão pela qual as pessoas sentem tanto esse receio e depois até sentem tanto receio que é mesmo paralisante para eles? Eu acho que tem muito a ver com a avaliação que tu sentes dos outros, e a verdade é que cada vez que tu sobes a um palco tu estás a ser avaliado, seja como for, e eu creio que vem muito daí essa insegurança. E depois também às vezes por uma falta de experiência associada a uma coisa à outra, mas eu creio que tem muito a ver com a avaliação e com o medo de que alguma coisa possa correr mal e que tu possas dizer um disparate, e porque é muito provável que digas, mas também o teu mundo não vai acabar se disseres um disparate. As pessoas nem notam muitas vezes, não é? Sim, nós somos avaliadores de nós próprios do que as pessoas avaliarem-nos a nós. Às vezes, ao contrário, nós dizemos uma coisa perfeitamente razoável e correta e há pessoas que julgam que nós dissemos um disparate. Aí é bem pior. É muito difícil convencer essas pessoas que não, eu tinha razão, está assim, olha, está aqui a minha fonte de informação, e as pessoas ficam, não. Mas uma coisa que eu noto quando eu dou formação, quando eu dou apoio a pessoas que querem falar com mais calma e querem estar à vontade num palco, a fazer uma apresentação ou a dar uma talk, uma das coisas que eu lhes digo é, isto não é sobre ti pessoalmente, as pessoas, para dizer a verdade, a maior parte das vezes, a não ser que sejam mesmo super estrelas, ninguém se está a importar com quem está no palco a falar. As pessoas querem saber o conteúdo, querem saber o que é a ideia, o que é que esta pessoa quer de facto dizer, o que é que isto pode ser útil para mim, como quem está a ouvir. E se nós tomarmos esta atitude, até pode ser bom, porque isto retira bastante peso de pensar que as pessoas estão a olhar para nós, a ver se nós pusemos, se estamos com a gola direita. No outro dia estava a falei um tempo todo à frente de
de uma câmara e estava com uma gola do fato assim torta. E depois no final disseram-me, só no final, e disseram, Norberto, foi de propósito. Eu, não, por acaso não foi. Mas podia ter sido. Mas Foi podia muito, até nos rimos todos, não há problemas nenhums. Qual é o problema de estar a falar? Quer dizer, não é bom, não é perfeito, não é excelente, mas o objetivo não era chamar a atenção da lapela, não é? Distraiu, é verdade, devia ter tomado essa atenção e de repente a ver se a lapela estava bem no sítio e tudo, mas a verdade é que se mesmo estando isso no caminho, digamos assim, estando essa pequena pedra no caminho, mesmo assim as pessoas acabam por se abstrair disso ao fim de algum tempo e focar completamente na mensagem. Portanto, se nós dissermos isto às pessoas começam a baixar um bocadinho o nível de stress, de ansiedade. Eu tenho aqui mais uma questão, que é do Ivan, conhecemos o Ivan, diz ele, sentes a diferença ou há... Desculpa, sentes a diferença que há entre a comunicação online e a comunicação presencial? Sim, sinto de uma forma avassaladora mesmo. Para mim é completamente diferente e tem sido este momento, o momento em que eu estou a tentar desenvolver essas competências e é por isso que a comunicação e desenvolvimento de competências de comunicação também é uma never-ending story. Tu vais sempre estar a desenvolver-te enquanto comunicador. Porque eu sou muito relacional, eu preciso muito dos olhares das pessoas, eu preciso muito de perceber as reações das pessoas, eu gosto muito de fazer perguntas. E no online isso é super difícil. Acontece, mesmo até do ponto de vista das aulas, eu já percebi que tenho que moderar um bocadinho essa interação, porque não é sempre fácil, porque acaba por gerar mais cortes na aula, porque as pessoas não respondem de imediato e porque eu muitas vezes não estou a ver os alunos. Mas em qualquer outro tipo de comunicação, por exemplo, o grande primeiro desafio é olhar para a câmara. Claro. E eu há pouco tempo cheguei à conclusão que eu não olho para a câmara, não porque eu não saiba que tenho que olhar para a câmara, porque sei, mas porque quando eu estou a olhar para a câmara não estou a receber nada do outro lado. Mesmo. Isso é horrível, não é? Para quem está a falar é horrível. Se eu estiver a olhar para ti, eu estou a ver a tua reação e eu estou a falar contigo. Claro. E isto é muito paradoxal, é muito difícil de exigir concentração neste aspecto e, claro, há um lado da aprendizagem que é olhar para a câmara e o quão importante isso é. Mas depois é tão fácil fugir para olhar para a pessoa com quem tu estás a falar, que afinal está aqui no teu ecrã. Baixo, tu estás a falar com essa pessoa, mas já não estás a falar com ela, porque já não estás a olhar para ela, e isso é muito difícil. E depois eu acho que as mensagens têm que ser mais trabalhadas, porque nós temos que... Eu não sei muito bem explicar isto, porque eu gosto de co-construir a mensagem numa formação presencial ou numa comunicação presencial, é algo que está a acontecer just in time e eu creio que isso não é possível acontecer no digital, porque tu não tens essa reação de imediato do outro lado e, portanto, a tua própria mensagem tem que ser mais interessante, mais trabalhada, mais longa, com menos pausas e, portanto, eu sinto uma grande diferença nisso. Olha, está aqui outra pergunta da Cláudia, a Cláudia Silva. Diz ela aqui, quando estás no palco e te vês perante uma plateia, turma ou grupo de pessoas difíceis, como é que tu reages para dar a volta? Como é que os conquistas? Apareço. Eu já tive muitas audiências difíceis, como todos nós. Eu já tive audiências extremamente complexas. Algumas tu desistes à partida. E isto é uma realidade também, ou seja, tu não vais conquistar as audiências todas. Há sítios onde tu não devias sequer estar a comunicar. E eu estou a lembrar de uma situação muito em particular, que não vou partilhar aqui agora, porque não quero, mas tu não devia ser ali. Aliás, eu quando entrei naquela sala, eu ia fazer uma comunicação para um grupo empresarial e quando entrei, eu percebi logo que não ia correr bem, porque tudo ali estava desenhado para que... Conspirar para ir contra ti, não é? Tudo. Mas já tive muitas audiências difíceis, as turmas são muito difíceis, algumas, outras são espetaculares, as que eu tenho este ano são todas espetaculares. Já tive turmas difíceis no passado. Eu não sei, eu acho que há um lado de conquistar pessoas que é natural em quem comunica e implica muito tu conseguir estabelecer relação com quem está do outro lado. O que é que eu quero dizer com isto? Tu precisas de, em primeiro lugar, conquistar as pessoas e só depois comunicar. Eu posso dar uma formação de 4 horas, mas eu raramente, muito raramente, aliás, não me lembro de uma vez que isso tenha acontecido, eu vou dar formação sem conhecer alguma coisa sobre as pessoas. Eu não me importo dessas 4 horas de investir 1 hora a conhecer as pessoas que eu tenho à minha frente, se forem 30. Porque eu tenho a certeza que a partir daí eu consigo estabelecer alguma ligação com as pessoas, porque elas disseram alguma coisa, eu vou criar uma ligação quando estiver a falar, porque eu ouvi falar uma coisa sobre a área profissional delas e vou conseguir dar o exemplo certo, às vezes errado, porque não percebo assim tanto, mas eu consigo fazer isso muito bem.
E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, as audiências são difíceis e porque tu tens que as conquistar, mas quando tu conheces as pessoas e te dás esse trabalho ou esse investimento, tudo fica muito e incomparavelmente mais fácil. Isso é que faz a diferença, não é? Eu acho que, lá está, nós costumamos dizer, inclusivamente, que para nós conseguirmos passar as nossas ideias, antes nós temos que estabelecer essa ligação emocional com as pessoas, não é? E há uma ligação emocional que nós podemos fazer com as palavras, com o nosso show-off no palco, não é? Com aquele brilharete todo, mas não é, de facto, a melhor forma, não é aquela que é mais... que conduz a um maior crescimento. Provavelmente aquilo que tu fazes é o melhor, que é precisamente conhecer as pessoas antes de sequer de subir ao palco, saber quem elas são, pelo menos saber que tipo de trabalho que elas fazem, com o nível de responsabilidade, como é que é o seu dia-a-dia, que preocupações é que têm, e a partir daí, o simples facto de nós nos darmos a conhecer que conhecemos essas pessoas, já é uma forma das pessoas também baixarem um bocadinho a guarda e ficarem mais relaxadas e conseguirmos mais facilmente continuar o resto da nossa conversa ou da nossa formação, não é? É essa a tua experiência também? Sim, indiscutivelmente. Claro que quando falamos de públicos de 100, 200, 300 pessoas, tu não vais conhecê-los a todos e, portanto, isso é uma não questão. Mas tu vais saber em que contexto é que eles estão, tu vais saber mais ou menos qual é o perfil deles e tu vais fazer uma comunicação que é uma comunicação relacional e empática. E a questão da empatia para mim já é a segunda vez que estou a falar dela, mas é realmente muito importante. Porque tu não consegues comunicar com ninguém a não ser que tenhas estabelecido uma relação com essa pessoa. Isso mesmo. Portanto, seja onde for, seja para 500 pessoas, seja para 100, para 5, tu tens que fazer isso de alguma maneira, ou porque fazes referência ao público, ou porque interages com ele, ou porque os conheces, porque o grupo é mais pequeno e te permite fazer isso. É mesmo. Olha, está aqui outra pergunta muito interessante, que é da Isabel, e ela está a fazer uma pergunta a nós dois. Diz ela, pergunta a ambos, como falar de temas fraturantes ou que eventualmente gerem protesto, por exemplo? Tens alguma ideia de como é que tu podes abordar estes temas mais difíceis junto dos públicos? Eu não sei. Se eu disser outra vez a empatia, parece que estou sempre a dizer a mesma coisa. Mas, em primeiro lugar, é um bocadinho a questão do feedback também e a forma como tu estabeleces a relação, e é super difícil falar de temas fraturantes. Mas, em primeiro lugar, às vezes é preciso falar sobre eles. Isso acontece muito em vários contextos, acontece nas equipas, nos trabalhos, na vida, nos discursos, nas apresentações, isso vai acontecer-nos sempre. Eu acho que há um lado também de segurança e de muita preparação anterior, é que se tu precisas de preparar muito para uma comunicação, quando vais falar de um tema que sabes que vai gerar algum tipo de reações menos positivas, então a tua preparação e a tua segurança é essencial, não tenho dúvida nenhuma disso. E depois há um lado empático também e um bocadinho manipulador, vou usar a palavra manipulador pela positividade, e eu acredito na manipulação positiva, em que tu não chegas e quebras a relação, tu chegas e vais construindo e vais passando essa mensagem. Porque quando tu chegas com a solução na mão e com uma solução fraturante decidida, ou um tema que já não foi possível, acho que não vais conseguir nada. Pois não. Eu costumava... Eu tenho duas formas de responder esta pergunta, porque não é uma pergunta fácil, aliás, só este tema dava horas e horas de conversa. Mas eu acho que há duas formas engraçadas que nós podemos empregar. Uma delas é que quando nós começamos a falar sobre algo, nós não podemos imediatamente mostrar, como tu disseste agora muito bem, a solução, não podemos dizer que é uma coisa absolutamente maravilhosa, porque o que vai acontecer é que vai criar anticorpos e as pessoas não vão aceitar aquilo à primeira. Então o que nós fazemos é literalmente trazer as pessoas connosco numa viagem, é uma metáfora que podemos utilizar, uma analogia, é que aquilo que nós temos que fazer é começar com a nossa, quando nós chegamos ao palco, a falar junto, sei lá, à frente das pessoas, não é necessariamente um palco físico, aquilo que nós temos que fazer é começar a nossa comunicação no local e no estado de espírito em que as pessoas estão naquele momento. Se nós acharmos que as pessoas estão a favor de um determinado assunto e nós queremos precisamente levá-las para o lado oposto, então nós temos que começar por isso, no mínimo dos mínimos, que seja para reconhecer, para identificar que isso é onde estamos neste momento, ou pelo menos as pessoas todas que estão no público, e depois temos que portanto, criar uma viagem aos poucos para chegar ao outro ponto. Como é que nós chegamos ao outro ponto? Aquilo que eu vejo na minha experiência é o seguinte, isto não é sempre assim, não é matemático, mas isto funciona. E funciona com a generalidade das pessoas. Há pessoas que gostam de histórias, há pessoas que gostam de números, há pessoas que gostam de factos. E então nós nunca sabemos no público de todas as pessoas que lá estão exatamente o que é que as pessoas gostam. Nós até podemos achar que estamos perante uma série de, sei lá, de contabilistas e eles vão querer factos.
mas não são, eles são números também, é verdade, estatísticas, mas acima de tudo querem factos. Tem que haver certeza naquilo que nós falamos. Mas a verdade é que não é assim tão linear. Nós podemos estar perante pessoas sonhadoras, pessoas que gostam de ler ficção e gostam de uma história. Não é por serem controlistas que de repente não gostam de uma história. Do lado oposto também há pessoas, há escritores de romances, certeza que também, quando lhes estamos a falar sobre a realidade e não sobre a ficção, com questão no dia-a-dia, o que é que eles vão querer? Eles vão querer mais certezas. Então, nesses casos, vão querer coisas mais factuais, querem estatísticas para perceber aquele fenómeno e tudo, e têm uma curiosidade inata. É incrível. Então, o que é que nós podemos fazer como oradores? Ou pelo menos aquilo que eu costumo fazer e que eu costumo dar sempre como sugestão quando dou formação nesta área é, precisamente, histórias, números e factos. Quando eu falo em números, é estatísticas, basicamente. As histórias é tu pegares numa história de um exemplo e criar toda uma narrativa em seu redor. Depois tens outra coisa que é estatísticas, que é olhares para esse exemplo e dizer, olha, isto é um exemplo dos muitos que existem, e contar os muitos, olha, isto é uma pessoa em 3 milhões, ou em 1000, ou seja o que for. E depois temos os factos, que são aquelas coisas que são virtualmente indiscutíveis, e que nós podemos dizer, e quando nós dizemos aquilo, as pessoas ficam, espetacular, é mesmo engraçado. E às vezes faz assim um frisson, não é? Eu costumo dar um facto, já não sei se foi noutro exemplo, outro episódio daqui do A Conversa como Comunicação, ou sobre comunicação, mas era o facto que eu costumo apresentar é que em 2017 não houve uma única pessoa que tenha morrido em voos de aviação comercial, em todo o mundo. E as pessoas ficam assim um bocado incrédulas, porque as pessoas sabem que voar é seguro, mas não sabem que é assim tão seguro ao ponto de haver um ano, de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro de 2017, portanto muito recente, em que não houve, repito, uma única pessoa que tenha morrido como resultado de um acidente. E estamos a falar só de voos comerciais, não militares, só comerciais. E as pessoas ficam super surpreendidas, ficam, uau! Mesmo quem tem receio, não perde o receio, mas fica, uau! Dentro do seu coração já começam a pensar que afinal não é assim tão mal como julgavam. Lá está, é um passo no caminho. Com isto, pelo menos, eu consigo ser bastante mais persuasivo e conseguir chegar a fazer com que as pessoas consigam, no mínimo dos mínimos, tenham disponibilidade mental para me ouvir, que já é bom. Não é? Já é meio caminho andado para conseguir passar a mensagem, não é? A parte mais difícil às vezes. Relacional. Olha, e falaste também sobre uma coisa engraçada, sobre o que estamos agora a falar sobre falar perante uma câmara, não é? Falar online ou falar em pessoa. Eu estou totalmente de acordo contigo. Acho que nós estamos a falar para câmaras é muito difícil. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade enorme. Agora já sei como é que eu faço. Eu olho para a câmara o tempo todo, não desgrudo e literalmente só tiro os olhos da câmara quando é para olhar para qualquer coisa aqui em baixo, para um comentário e mais nada. Mesmo sabendo, esta é a parte frustrante, que quando eu estou a olhar para ti, na verdade eu não estou a olhar para ti, eu estou a olhar para a câmara para que tu me vejas. Para que tu vejas que eu estou a olhar para ti. Mas tu estás aqui a uns 30 centímetros abaixo da câmara, eu não estou a ver a tua reação. Eu não sei se neste momento estás chateada, se estás a sorrir, se estás a franzir o sobrolho, não faço a mínima ideia. Parte do princípio que eu estou assim a ser bem disposto, dinâmico, divertido e tudo, então espero que sejas a mesma coisa, e se não for, estou a correr um risco enorme. Porque eu posso estar a dizer alguma coisa que tu dizes, não é nada disto, e eu, cheio de entusiasmo e continuo porque eu estou a olhar para a câmara. Há dias estive a fazer uma entrevista com outra pessoa e essa pessoa também me disse uma coisa engraçada, que é o óbvio, mas nem toda a gente tem essa possibilidade, que é, ela ligou um segundo monitor ao lado da câmara, em que pôs a minha imagem lá, o meu vídeo, e ela assim estava a olhar para mim e literalmente eu estava a poucos centímetros da webcam. Genial. Acho que foi mesmo... assim estava a ver exatamente as minhas expressões e a falar diretamente comigo. Diz, Vera? Desculpa, interrompi. Ajuda porque juntas o melhor dos dois mundos, não é? Percebes e fazes profissionalmente olhar para a câmara, mas não perdes o contacto com quem está do outro lado. E eu creio que essa é realmente a maior dificuldade. É muito difícil. É mesmo. E depois há outra coisa ainda, que quando nós estamos num palco, tipicamente, se nós nos movermos, ou então pelo menos se nós nos virarmos para um sítio ou para o outro, nós vemos várias pessoas. Podemos até ignorar algumas pessoas se estiverem a fazer alguma coisa que a gente não gosta, se estiverem no telemóvel, ou olhar para o lado, ou algo assim, a gente pode ignorar. Aqui, olhamos para o webcam, nem sequer as pessoas que estão mais atentas nós conseguimos ver, não é? E isso é que torna às vezes assim difícil esta relação, e lá está, eu acho que nós temos que nos acostumar, mas pelos vistos durante alguns tempos ainda vamos ter que sobreviver online, ou quase exclusivamente online, por isso vai ter mesmo que ser assim, não é? Creio que estou cada vez mais na câmara. Quando eu desvio o olhar da câmara é só para ler alguma coisa aqui em baixo, não se preocupa. Não, eu estou exatamente a mesma, que é o que eu vou fazer agora aqui a seguir, que era uma expressão que tu utilizaste quando nós estivemos a falar sobre isto, que era o chegar ao outro. O chegar ao outro. Já falámos há pouco sobre esta ligação e tudo, eu queria, no entanto, aprofundar um pouco mais. Porque uma coisa é chegar ao outro através de nós conhecermos a pessoa, ótimo,
mas depois há uma parte que é como é que nós conseguimos ser mais persuasivos, mais interessantes e dinâmicos. Tu tens algumas dicas, algumas coisas que possas partilhar connosco? Eu não sabia que as perguntas iam ser tão difíceis. Se eu tivesse sabido isto antecipadamente, eu teria dito que tinha qualquer coisa para fazer a esta hora. Eu acho que eu gostávamos a dizer ainda agora com a questão da câmara. Tu precisas mesmo de conquistar as outras pessoas. Eu não vejo isso de outra maneira. Tu, quando estás a comunicar, precisas de conquistar e criar relação. Agora, uma forma muito simples de o fazer é ouvir as outras pessoas, é dar-lhes palco. Porque um bom comunicador gosta muito de palco, mas tem que perceber que se quer comunicar efetivamente tem que dar palco a quem está do outro lado também. Eu acho que isso é essencial e inevitável. Depois, acho que é muito importante tu seres emotivo na forma como falas. Isso é uma das outras formas de chegares ao outro também. E depois não seres óbvio. E eu acho que esta questão é muito difícil, mas é muito importante. Vê, a maior parte, eu já disse isto hoje, mas a maior parte das mensagens que nós ouvimos hoje em dia, nós já ouvimos muitas coisas. É difícil de seres completamente inovador. E, portanto, se tu fores mais do mesmo, tu não chegas ao outro de maneira nenhuma. E eu nem sequer digo que eu consiga fazer sempre, e muitas vezes não o consigo. Mas essa é uma das minhas preocupações. O que é que eu quero dizer com isto também? Eu acho que há muitos comunicadores, e falo de comunicadores de uma forma geral, que estão demasiado focados neles próprios e na mensagem e se esquecem que há uma outra parte neste triângulo que é quem está do outro lado. E, portanto, se tu queres chegar ao outro, isto é um triângulo. És tu, a tua mensagem e quem está do outro lado a ouvir-te. E, portanto, quando tu percebes que este triângulo tem que ser equilátero, tem que estar equilibrado, eu acho que tu consegues fazer isso muito mais facilmente. E esse lado do ser surpreendente ou de tentar fazer uma coisa diferente, e por isso para mim é tão importante não ser óbvio, cria essa capacidade de chegar ao outro, porque eu acho que é genuíno e que as pessoas percebem quando tu estás naquele palco, como podias estar noutro palco qualquer, ou quando estás a falar com aquelas pessoas. Isso nota-se muito. E isso tem a ver com o teu foco e com aquilo que tu queres passar. E nós já todos sentimos isso de todos os lados, até enquanto audiência, enquanto pessoas que estão a ouvir alguém. Eu acho que de facto aí o contacto visual é super importante e isso que estás a dizer de ser algo novo é fundamental. Não tem que ser tudo novo quando nós fazemos uma comunicação qualquer, porque lá está, nós não temos energia suficiente para, se nós fizermos 50 apresentações por ano ou 100 apresentações por ano, como é que nós conseguimos ser novos sempre? Mas de facto, temos que ser, pelo menos durante algum tempo ali tem que haver algo que seja radicalmente inovador para aquelas pessoas poderem levar dali algo ao qual dão valor, porque as pessoas adoram isso, adoram novidades, não é? E isso é algo que eu, por exemplo, tento sempre que eu vou para uma apresentação, mesmo que eu já tenha feito pela enésima vez, trazer algo de novo, totalmente novo. Dá um exemplo, há uns tempos, há coisa de um ano e pouco, eu dei uma apresentação, aliás, fiz a apresentação virtualmente igual, 2 vezes seguidas, a 2 turmas do 11º ano, acho que era 11º ano, num colégio não, numa escola secundária no Porto, e os alunos eram diferentes eram 2 turmas diferentes, portanto houve uma turma, depois eu dei exatamente o mesmo a outra turma, mas eu reparei que havia alguns professores, 4 ou 5 professores que quiseram ficar para a segunda vez na mesma, e disse-lhes, mas isto vai ser o mesmo, e eles, não, tenho certeza que vai ser diferente, e eu, cá para mim, pois realmente nunca é igual, mas o que é que eu fiz? Foi engraçado, foi exatamente os mesmos slides de PowerPoint que eu utilizei, exatamente os mesmos exemplos, mas depois houve tantas pequenas coisas novas, que eles chegaram ao fim, os professores chegaram ao fim, então, mas vocês não iam fazer exatamente o mesmo, é que a mensagem, eles todos perceberam, a mensagem era a mesma, mas a forma como mudei e algumas extras aqui, outros extras acolá, eles pensaram que foi excelente poderem ter estado lá uma segunda vez. Eu acho que isto de facto é uma coisa que faz com que as pessoas retenham a atenção, não só à primeira, mas à segunda e à enésima vez. Vais ver o contrário. Vera, imagina, tu vais ver um orador que tu conheces, que já ouviste uma vez ou 2 vezes, aliás, não, só uma vez. Uma pessoa que tu sabes que até é famosa, não interessa, não é ninguém particular que me esteja a lembrar, só uma pessoa que tu já tenhas visto mais de uma vez. Tu vês esta pessoa mais de uma vez, vês a segunda vez, sei lá, um ano depois, e esta pessoa repete quase tudo, qual é o sentimento com que ficas? É assim, eu não sou especial, não está ligado, não fiz nada, não é? Diz. O sentimento que eu fico é exatamente esse que eu estava a falar, é a sensação que aquela pessoa não está a falar comigo, ela diz aquilo a mim, a ti, a outra pessoa qualquer. E isso não é criar relação, isso não é interagir, isso não é reagir também ao que está a acontecer. Tal e qual. E eu acho que a comunicação tem que ser muito reação também.
Olha, está aqui o Jorge Crespo, eu vou pôr aqui a imagem dele, a mensagem dele. O Jorge já foi um campeão europeu de public speaking. Ele diz: excelente ponto, o recurso a lugares comuns que foram eficazes das primeiras 500 vezes que os ouvimos permitem que a audiência os filtre como ruído e perca a atenção do resto da mensagem. Tal e qual, é exatamente isto, Jorge. Queres comentar mais alguma coisa aqui, Vera? Ao nosso campeão? A inovação é essencial, mas em tudo o que tu fazes. Uma guerra que eu tenho com os meus alunos é para eles não usarem imagens óbvias nas apresentações. Eu já não há imagens, eles não têm culpa, eles é a primeira vez que os estão a utilizar, mas há imagens que eu já não posso ver nas apresentações. E digo-lhes, sejam criativos. Aquela dos objetivos, como uma flecha e atingir um alvo, não é? Aquela de tens metas e pôr lá o topo do monte, o Everest, e um homenzinho a crescer e pôr lá uma bandeira, não é? A subir. Não. Lá está. Temos que evitar rodar, assim, revirar os olhos, mas às vezes é isso que acontece, não é? Olha, Vera, já estamos aqui com 45 minutos de conversa, mas aqui há um ponto muito importante, que é, nós apresentámos-te, além de designer de comunicação, como caçadora de corações. Eu queria muito que nos explicasses exatamente porquê. Explica-nos um bocadinho mais. Meu Deus, é porque na verdade eu ando a caçar corações por aí. Não, eu tenho, vamos dizer então de brincadeira, que o mundo coloca-me corações na minha vida, não sei muito bem explicar isto como. E a certa altura isso transformou-se num hobby, e num hobby também de criatividade, ou seja, eu tenho uma página de Instagram que se chama My World is Art Shaped, e nessa página de Instagram a única coisa que eu tenho lá são corações que ou foram de fotografias tiradas por mim ou de alguém que eu conheço que me enviou, e no fundo são corações em todo o lado que vocês possam imaginar, no café, nas nuvens, no chão, no pão, no kiwi, no sushi. E depois, o que eu acho interessante aí, e é uma parte que ainda por cima sendo Instagram uma ferramenta altamente visual, para mim é interessante depois fazer pequenas histórias à volta do coração. Portanto, o Instagram para mim é também um exercício de criatividade e de criatividade escrita, que me permite olhar para aquela imagem e depois poder associar alguma mensagem, algum texto, às vezes mais abstrato, outras vezes mais óbvio. Sim. Mas esse é o tal lado de ser criativa que eu gosto de ter e de trazer, e a certa altura achei que literalmente e nitidamente o mundo estava apaixonado por mim e me põe corações em todo o lado, e eu só tenho é que os guardar, e decidi guardá-los nessa página do Instagram. Muito bom. Olha, tenho uma pergunta para ti que é completamente inesperada para ti. Porque tu não fazes só isso no Instagram, tu fazes outras coisas no Instagram e no Facebook também, não necessariamente nas mesmas contas, que é que tu gostas de escrever histórias sobre vinho. É uma grande paixão tua. Eu queria que tu falasses um pouco também sobre isso. Esse é um dos outros projetos. Eu tenho muitos projetos, alguns aos quais dedico mais tempo e outros aos quais dedico menos tempo. E esse é um dos outros projetos e tem a ver exatamente com isso. Quando nós falamos de comunicação, a verdade é que eu gosto da comunicação como um todo. Eu gosto da comunicação porque gosto de escrever, eu gosto da comunicação porque gosto de ler, porque gosto de apresentar eventos, porque gosto da formação, porque gosto de construir mensagens. E a certa altura, um dos projetos que eu tive, e felizmente eu não lhe dedico tanto tempo agora como eu gostaria, era exatamente isso. É um projeto, é um blog, e também tem uma página do Instagram e de Facebook, que se chama Wine Side Stories. E o que eu fazia era escrever pequenos contos sobre a vida baseados no rótulo de uma garrafa de vinho e particularmente no nome dessa garrafa de vinho. É muito provável nós encontrarmos lá histórias, deixa-me ver se eu me lembro agora de alguma em particular. Não me lembro, mas há histórias lá sobre vinhos e era um exercício que me dava muito prazer, mas tinha a ver com isso, um bocadinho com a escrita. Há um trabalho que eu gosto muito de fazer também, que é de copy, e isso está tudo relacionado, e escrever também é um exercício, como comunicar, aliás, escrever é comunicar, mas fazer comunicação escrita é um exercício também de prática, e tanto a conta do My World is Art Shaped como o Wine Side Stories eram estes side projects que me permitiam fazer isso. O Wine Side Stories, por acaso, eu todos os dias penso que tenho que voltar a escrever e depois o tempo não dá para tudo e acabo por não lhe pegar, mas era assim um outro projeto. E que me dava uma excelente desculpa para provar novos vinhos e para beber mais um copo de vinho ao final de um dia. Eu tenho certeza que para isso não é preciso desculpas, vá lá. Exato. Olha, Vera, estamos mesmo a terminar, mas eu queria deixar-te um desafio, mais um para o qual eu não te preparei, que é, deixa-me uma mensagem final para o nosso público. O que é que tu gostavas que o público retivesse mesmo desta mensagem, desta conversa que nós tivemos sobre comunicação?
Eu acho que o que eu gostava de passar e o que eu gosto muito de passar sobre a comunicação é uma frase que eu tenho repetido muitas vezes, que é o facto de nós acreditarmos que não existe um dom da comunicação, que existe o domínio da comunicação. E esta é uma frase que eu tenho repetido e porque acredito verdadeiramente nela. E demasiadas vezes as pessoas acham que há quem tenha o dom da comunicação, nasceu iluminado e tem esse dom, como se uma varinha mágica te tivesse tornado mais competente de qualquer outra pessoa para comunicar. Inevitavelmente, algumas pessoas têm mais competências de comunicação. Não podemos também dizer que não é verdade. Mas eu acredito muito no domínio da comunicação e, portanto, se qualquer uma das pessoas que está a assistir ou que um dia vai ouvir puder ficar com uma mensagem, fique com esta. O contrabalanço entre o dom e o domínio da comunicação e como nós podemos efetivamente dominar mais a comunicação e perceber o quão empoderante isso é. Eu digo isto de conhecimento próprio e por conhecimento próprio, se nós dominarmos mais a comunicação, sentimos um sentimento de poder sobre a vida que é impagável. E, portanto, a mensagem que eu quero que vocês fiquem é que, primeiro, vale a pena ser inovador e tentar fazer diferente, porque há mensagens que nós já ouvimos 1000 vezes e basta ouvir a primeira frase, já sabemos o resto dos 30 minutos, mas principalmente que confiassem que existe o domínio da comunicação para lá do dom da comunicação. Fantástico. Vera, muito obrigado. Obrigado por todo este momento que nós tivemos, por esta conversa e também por estas epifanias, estas insights que partilhaste connosco. Acho que todos nós ficamos mais ricos depois desta conversa. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Até à próxima. Mas Carlos, como mesmo a terminar, se queres dizer mais alguma coisa? Se encontrarem corações, enviem-me. Enviem para a Vera. Muito bem. Então, meus caros, muito obrigado por terem estado connosco, por nos terem acompanhado ao vivo, ou então se estiverem a ver no YouTube, já vai ser indiferido, já vai ser depois disto ter acontecido. Espero que tenham gostado. Se estiverem interessados neste tema e em mais conversas que nós vamos continuar a ter ao longo das próximas semanas, vão ali ao botãozinho de subscribe no YouTube e cliquem para poder estar a par das novas conversas que vão aí surgir. E vêm aí muitas novidades. A primeira é que na próxima semana, no dia 4 de junho, vamos ter aqui connosco o Ricardo Cabete. O Ricardo é especialista em inteligência emocional. Também já foi recentemente campeão europeu de public speaking, tal como já tivemos aqui uma pessoa a comentar, o Jorge Crespo foi em 2012, creio. Ele foi agora em 2016 ou 2017, não tenho certeza agora assim de repente, mas virá falar também connosco, obviamente, sobre inteligência emocional e sobre como é que se faz um discurso vencedor. Obrigado a todos, até para a semana. E Vera, mais uma vez, muito obrigado. Até à próxima.